Eu saúdo aos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todo ouvinte da palavra de Deus, todos aqueles que estão ouvindo nesse canal, que eles venham a ser alcançados pela graça de Deus, pelas bênçãos do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui, louvado seja Deus, feliz, glória a Jesus, nesse espaço, a qual Deus tem preparado, louvado seja Deus, para o seu servo, glória a Jesus. E por isso nós estamos aqui muito felizes de estar aqui com nosso irmão José Vicente, louvado seja Deus, a qual abriu esse espaço para nós trazer a palavra de Deus. Então eu gostaria de ler aqui uma passagem que se encontra em Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porque que a ação de graça podemos dar a Deus por vós, por todo gozo por todo gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui esta noite, louvado seja Deus, felizes, regozijados na presença de Deus, pela uma grande bênção que Deus tem feito, louvado seja Deus, na vida da sua serva, a irmã Edileuza. Sabemos que a nossa irmã, ela estava passando por um problema, por uma situação, a qual ela tem procurado médicos e mais médicos, e não tinha resolvido o problema dela. Mas aí nós se reunimos, louvado seja Deus, na presença de Deus, e clamamos ao Senhor. Nós fizemos aqui, louvado seja Deus, uma campanha para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no meio da campanha, Deus já fez uma grande maravilha na vida da irmã. E nós servimos um Deus, irmão, que é um Deus especialista em fazer maravilha. Nós servimos um Deus que é um Deus de milagres. Nós servimos um Deus que faz aquilo que o médico não pode fazer. Nós servimos a Deus que Ele faz aquilo que é impossível. Aquilo que nós achamos impossível, para Deus é possível. Porque Ele é o Deus, aleluia, do impossível. Glória a Jesus. E eu fico feliz, louvado seja Deus, muito regozijado, glória a Jesus, pela a cura da irmã. Pelo que Deus tem feito na vida da irmã. Louvado seja Deus. E também a palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, onde ela chegar, ela chega com transformação de vida. Eu não sei qual é o problema que a pessoa do outro lado está passando, está sentindo, mas o que eu posso dizer para você é que Deus é o Deus que resolve. Deus é o Deus que faz maravilha. Se você crê na palavra de Deus, crê que ela transforma, crê que ela cura, então ela vai resolver. Onde ela chegar, ela vai resolver o problema de sua vida. Louvado seja Deus. E assim como Deus fez na vida da irmã, louvado seja Deus, eu acredito que vai fazer na vida de muitas pessoas que está sendo alcançada esta noite diante da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina uma coisa muito importante, que quando nós estamos diante de um problema que a gente muitas vezes não vê a solução, e quando nós batemos numa porta que aquela porta não se abre, então nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor que Ele mostra para nós grande coisa, grandes maravilhas que Ele pode fazer em nosso meio. Como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, louvado seja Deus, que diz assim: o Senhor, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, irmão, nós clamamos ao Senhor, louvado seja Deus, e Deus, Ele chega no momento certo. Muitas vezes nós procuramos o médico, e muitas vezes a solução não chega. Mas Deus diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Louvado seja Deus. E as coisas grandes e firmes que Deus fez e que Deus faz em nossas vidas, Deus tem feito na vida da sua célula. Louvado seja Deus. Eu também gostaria de compartilhar, louvado seja Deus, uma palavra com os irmãos que se encontra lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, louvado seja Deus, no capítulo 8 de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 43. Ali prova, meus irmãos, que Deus, Ele é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Ali prova que Ele é o Deus, aleluia, que Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. E eu gostaria, louvado seja Deus, de trazer essa palavra, glória a Jesus, para todo ouvinte que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento. Que diz assim a palavra de Deus no capítulo 8 de Lucas, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus bens, e gastava com os médicos todos os seus afazeres, e por nenhum poderia ser curada. Glória a Jesus. E chegando por trás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou fluxos do seu sangue. Glória a Jesus. Então a palavra de Deus disse que ali, glória a Deus, estava essa mulher. E essa mulher ela padecia de uma enfermidade por 12 anos. E diz a palavra de Deus que essa mulher, ela procurou médicos e mais médicos, procurando a sua cura, mas ela não pôde ser curada por nenhum deles. Então a palavra de Deus disse que essa mulher estava em um lugar já separada da sociedade, porque ela não podia mesmo estar junto da sociedade. Então ela estava separada da sociedade. Mas teve um dia que aquela mulher, louvado seja Deus, ela viu falar de um nome, de um homem chamado Jesus que ia passar naquela cidade. Então aquela mulher, quando ouviu falar no nome de Jesus, aquela mulher, ela não perdeu oportunidade. Que nessa noite a palavra de Deus é para nós, louvado seja Deus, que nós aproveitamos a oportunidade. Muitas vezes Deus está dando uma oportunidade para nós e nós não aproveitamos a oportunidade. Jesus ia passando pelaquela cidade e uma mulher ou alguém chegou para aquela mulher, louvado seja Deus, e disse: olha, vai passando naquela cidade um homem por nome de Jesus e que ele faz grandes maravilhas. E aquela mulher, na situação que ela estava, eu acredito que aquela mulher disse: eu não vou perder essa oportunidade. E aquela mulher estava lá, fraca, debilitada, mas aquela mulher enfrentou uma caminhada. E aquela mulher também enfrentou um grande obstáculo. E o obstáculo que aquela mulher enfrentou foi uma grande multidão. E que muitas vezes nós estamos desistindo com a multidão de problemas que existem em nossas vidas, a qual a palavra de Deus nos diz que nós temos que permanecer caminhando em frente. E a palavra de Deus disse que essa mulher disse, louvado seja Deus, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Essa palavra, irmã, ela se encaixa no problema que a irmã, sua serva, a irmã de Deus, estava passando. Ela procurou médicos e mais médicos, e os médicos não a curaram. Mas estava faltando somente, irmão, um toque diferente. Estava somente, louvado seja Deus, nós se reunir. Louvado seja Deus, e dar um toque diferente no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus disse: se eu estou precisando, se nós estamos precisando, clame ao Senhor. Que Ele vai nos responder, louvado seja Deus. E Ele vai anunciar, louvado seja Deus, coisas grandes e firmes que eu e você não conhecemos, não sabemos. Louvado seja Deus. Então aquela mulher caminhou e a palavra de Deus disse que ela tocou
na orla do vestido de Jesus e disse que aquele problema, aquele sangramento foi estancado. Louvado seja Deus. Então nós servimos um Deus do impossível. Um Deus, se nós acreditar, Ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. E é um momento de nós crer, de nós acreditar, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é para aumentar a nossa fé. Assim como Jesus curou essa mulher, Jesus também curou a serva do Senhor, a nossa irmã Edileuza, louvado seja Deus. Mas uma coisa interessante é que Jesus disse: quem é que me tocas? Quem é que me tocou? E aqueles que vinham com ele diz assim: quem é que me tocou? E quando todos disse, e Pedro e o que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? Glória a Jesus. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Então as virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele toca em cada um de nós que tocamos nele diferente. Aquela mulher tocou na orla das suas vestes, louvado seja Deus, e foi curada. Não precisou aquela mulher dizer: mestre, me cura, cura dessa minha enfermidade. Mas só precisou ela tocar, um toque diferente. Então que nessa noite, louvado seja Deus, que não só você que está escutando, mas todos nós, venha tocar no Senhor Jesus diferente. Porque muitas vezes o que está faltando na minha e na tua vida é somente um toque, mas um toque diferente. Porque a palavra de Deus disse que Ele está pronto para nos servir, Ele está pronto para nos curar, Ele está pronto para realizar milagres em nossas vidas. Mas que nós venha tocar no Senhor e venha tocar diferente e venha tocar confiando que Ele pode fazer. Glória a Jesus. E eu acredito que foi assim que a serva do Senhor, a irmã Edileuza, tem tocado no Senhor. Tem tocado diferente. Tem tocado confiando. E tem tocado, louvado seja Deus, crendo que Jesus, Ele é o Deus que faz milagres. Louvado seja Deus. Então que os irmãos fiquem com essa pequena palavra, com essa pequena reflexão. E que os irmãos venham refletir. Aquele que essa palavra tocou esta noite, alcançou esta noite, venha refletir que o nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. Clame ao Senhor e Ele responde, e Ele vai te responder. E vai anunciar coisas grandes e firmes que você não conhece. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Mas Deus que conhece todas as coisas. Deus que sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Ele sabe qual é o problema que você está passando. E você, se clamar a Ele, verdadeiramente, grandes coisas Ele vai fazer em tua vida. Amém? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos e que essa palavra venha alcançar corações essa noite e venha fazer milagres na vida daqueles que crêem em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.